Boa noite, mais um Lanterna do Abe, e hoje falaremos sobre cenários do fim do mundo e como nos proteger deles. E eu queria começar conversando sobre esse assunto com o Eric. Tudo bem, Eric? Boa noite. Boa noite, grande Abraham. Boa noite, galera do chat aí, nossos membros, né? Estão sempre aí com a gente. Agradecer todo mundo. E, Abraão, cenários apocalípticos, né? Eu que sou de Esqueci de falar Osasco, para deixar o like para a gente saber é quantas pessoas verdade. estão aí. Deixa o Deixem o like like aí, para a gente poder porque acompanhar, porque a gente não tem como, na fechada, a gente não consegue saber quantas pessoas estão aí. quando é para membros a gente não sabe, galera. Então você que tá chegando aí, ou você que tá vendo até na segunda-feira esse vídeo aqui, né? Deixem o like aí pra gente saber, né? E comentem também, né? Como vocês sabem, o próprio Abraão que responde. No Eu meu nem, canal, eu eu que nem. respondo. Então, No canal do Farol é você, né, Eric? Ih, já bloqueou? Já travou? Eric, já estamos com a internet caindo aí? Bom, deixa eu ver aqui se eu. é, ele Eric, você travou. voltou? Fui eu que travei ou foi você que travou? Eu acho que deve ter sido eu, cara. Não sei. A Tá bom. gente, a gente vê. Bom, mas é você que comenta no canal do Farol, não é? Às vezes o Gabriel também. Tá bom. Eu queria começar falando sobre uma cultura que é mais comum aqui nos Estados Unidos e é muito exótico no Brasil, que é o prepper, que é um apelido, é um diminutivo de os que se preparam para o quê? Para o fim do mundo. E tem muito louco nesse grupo, muito louco. E muita ideia de jirico. Eu penso em cenários de estresse. Se vai ser o fim do mundo, é o fim do mundo, acabou, não tem o que fazer, né? Mas aqui tem muita gente que se prepara para diferentes cenários. E óbvio, uma solução é diferente da outra, que não tem nada a ver com a terceira. Eu queria apresentar não uma solução pura e simples para o fim do mundo, mas porque aparentemente irá acontecer em muitos locais do mundo e no Brasil em particular. Mas, Eric, antes disso, comenta a sua experiência aqui com os preppers nos Estados Unidos. Qual foi a sua impressão? Cara, assim, eu cheguei nos Estados Unidos na época da pandemia, né? Então o pessoal já tava mais maluco do que o normal, estocando comida. Nos Estados Unidos tem essa cultura, né, Abraão? Acho que talvez pela Guerra Fria, né? A gente até tava conversando. Eles viveram muito tempo dessa tensão de guerra nuclear. Aí em Washington mesmo, os metrôs, né, as estações de metrô, elas são bem fundas, assim, no fundo da terra, né? E eu vi americano fazendo de tudo, cara, durante a pandemia. O cara que sai com aquela roupa do Biohazard, assim, sabe? Aquelas roupas de... Sim, Pra toda ir no protegida. mercado, pra ir no mercado fazer compra, cara. Loucura. E tem muito bunker, né? O pessoal faz bunker, o pessoal tem Estoque de alimento, arma, tem tem de tudo. Eu acredito, veja, muitos países já passaram por cenário de guerra. Então, por exemplo, na Suíça, eles conseguem colocar praticamente toda a população nos túneis. Eles têm, em tese, bunker para colocar, sei lá, 8 milhões de pessoas e alimento e sobreviver a um cenário de inverno nuclear. A Suíça tinha isso, né? Além da preparação para caso de uma invasão por algum país. No caso, eles começaram com a Alemanha, né? De dinamitar, explodir e impedir invasão, que é montanhoso, né? Não dá para chegar. Tem outras culturas que têm preppers também. Eu acredito que tem, em parte, a ver com o cenário de guerra, em parte a ver com o cenário de abundância, liberdade do indivíduo e o inverno. É uma composição. Então, a Rússia se preparava para o cenário de guerra nuclear? Sim. As estações do metrô são profundas, para uma parte da população poder correr, se esconder. Em Londres, durante a Segunda Guerra, a população corria para os metrôs para ficar escondido nos metrôs, porque estava sendo destruída a cidade, né? Londres toda estava sendo destruída.
Então, esse cenário de guerra não é uma coisa distante, talvez 2 gerações, 3 gerações, né? Tipo, os meus avós viveram a guerra. E eu cresci escutando as histórias de guerra. Já começa a ficar distante para os meus filhos, né? Mas a realidade cultural aqui nos Estados Unidos, eu acredito que é uma mistura. Apesar de não ter tido bomba caindo aqui, eles têm a questão de não espere nada do governo. Você tem que se virar, primeira coisa. A segunda coisa, eles têm recursos, eles não são pobres. O russo, na média, é mais rico que o Brasil, que o brasileiro, mas ele não tem a mesma quantidade de recursos, de habilidade que o americano médio. A terceira coisa é isso, né, da arma, da preparação, de estar preparado com os equipamentos. Eles têm muito disso para tudo, né? Fazer marcenaria, arrumar o carro. Ele é em si ele deveria ser. Existe o estereótipo, não é todo americano que é assim, mas existe um paradigma do cowboy, né? O cowboy é aquele cara que eu me viro, eu me garanto. Se precisar caçar, eu caço. Se precisar me defender com a arma, eu me defendo. Fazer fogo, ficar ao relento, cavar um buraco, me esconder na neve. Eu, meu cavalo, uma carroça, minha família, a gente vai sobreviver. Então tem muito isso do eu não sou coitado, eu vou me defender, eu vou me preparar, vou me proteger. Ao cenário de guerra, né? Tanto é que a Rússia se preparou, a Suíça se preparou, vários países da Europa em menor proporção, até por uma questão de falta de recursos, não se prepararam. Então é muito variado. Mas nos Estados Unidos tem muita casa, os sótãos, né, os porões. Os porões são em tese, né? Não para todo mundo, mas muita gente prepara para um cenário de catástrofe desse, em maiores ou menores proporções. E depende para que cenário. Um cenário que eu acho que é possível, mas não provável hoje em dia, é guerra nuclear pesada total. É possível, é possível, é possível essa região que eu estou aqui ser varrida do mar. É possível que haja, depois das áreas que foram destruídas, um cenário de inverno nuclear, onde a fuligem sobe e cobre o planeta Terra, esfriando a temperatura. É possível isso. Gera mudança no ciclo de águas, vai quebrar safra, a economia toda hoje conectada. Então, por exemplo, o Brasil teria 3 problemas, né? Muda a temperatura, muda o ciclo de chuvas, menos sol, e também, infelizmente, o Brasil não é autossuficiente em defensivo agrícola, fertilizante. Isso é um absurdo, mas é do jeito que é. Então, o Brasil teria uma grande quebra de safra. Porém, como o Brasil exporta muito alimento, eu não acredito que haveria uma grande queda da população em função de fome, como aconteceria no Egito, aconteceria assim, gigante. No Egito, muita gente. Na China, também, muita gente. Paquistão, né? Então, tem vários países ali, em diferentes proporções, seriam impactados. Tem gente aqui nos Estados Unidos que se prepara, você pega esses preppers, tem maluco para tudo, que se prepara para uma pandemia que teve, né? Teve a pandemia, mas que de zumbi. Aí os caras ficam bolando como seria com zumbi, daí eles pegam um carro velho e colocam chapa de meio, tipo blindam o carro, né? Então eles blindam o carro para poder fugir para o mato, para uma cabana que ele tenha, onde eles sobreviveriam mais tempo. Tem outros preppers que acreditam no cenário de hiperinflação, que a economia teria guerra civil, e cada um teria que criar comunidades, os estados se separariam, haveria uma secessão dos Estados Unidos. Tem cenário para tudo. O Brasil já vive o cenário distópico. Então, veja, aqui eles fazem, quando você vê os preppers, é até engraçado, eles montam um carro meio blindado, eles pegam um carro e fazem um carro meio blindado. O Brasil já tem carro blindado. Se você tiver recurso, blindado é sonho de consumo. Você entra dentro do carro e não leva susto no farol, não leva susto com o motoqueiro. Não, põe lá no drive, né? Carro blindado tem que ser automático, né? Porque se você começar a levar pipoco no vidro, você tem que sair com o carro.
Você não pode deixar ele morrer. Então, carro blindado é automático. Você põe lá no drive, esquece da vida. Pô, tá no drive, beleza, vamos que vamos. Você não leva mais susto. E tem a Zumbilândia no Brasil, cada vez tem mais nas cidades, né, que é os cracudos. Então tem o apocalipse zumbi no Brasil e tem também os bandidos, criminosos, ladrões, a violência no trânsito, tem de tudo. Tem de tudo. O Brasil vive um cenário distópico. Não tanto quanto a Venezuela, mas ele vive um cenário distópico. Né? Então, cada país, cada possibilidade, cada tendência é uma distopia relativa. Vocês lembram quando o Paulo Guedes falou que o Brasil em 6 meses ia estar como a Argentina e 1 ano como a Venezuela? Aquilo era uma espécie de terrorismo que ele estava criando, e eu estava alertando, é o oposto, o dólar vai, no primeiro momento, quando o Lula ganhar, essa pressão no câmbio vai esvaziar e o real se valorizará diante do dólar. Vai para baixo de 5, vai para 4, 4,80. Eu avisei tudo, está tudo gravado. Vocês, avisei quando eu comprei dólar. Então está tudo gravado, porque ia subir depois, tá? Então tudo gravado. Mas é uma espécie de terror que foi criado. Eu não acredito que o Brasil, salvo uma guerra nuclear, existe uma pequena possibilidade de guerra nuclear, tá? Mas eu não... Vamos devagar com isso. Mas o Brasil caminha, não só o Brasil, outros países também, mas o Brasil em particular, ele caminha para uma ruptura. Uma ruptura não nos moldes da Venezuela, será uma coisa mais suave e gradual, porém uma ruptura. Quem acompanha o Farol há mais tempo, com certeza se lembrará que eu alertei há muito tempo. A qualidade da energia elétrica, ela irá piorar. O que é a qualidade da energia elétrica? Não é apenas a certeza de ter a energia elétrica, mas também a frequência e o preço. Alertei, o preço para você, classe média, subirá, a qualidade vai ter pico de frequência que queima os eletrodomésticos e faltará luz na tua casa. São as 3 coisas que irão acontecer. Alertei da questão da água também, a água irá piorar a qualidade, a frequência, etc. Tal. Toma cuidado com o transporte, eventualmente pode vir a faltar gasolina, ainda não aconteceu isso. Mas cenário de mais convulsão social, pode faltar gasolina, então alertava, põe painel solar, se puder, vá para o interior, painel solar, faz poço artesiano, se não puder, painel solar, caixa d'água grande, e sempre tem uma bicicleta, porque com uma bicicleta, num cenário de estresse, você coloca umas guaiaca, né? Aquelas malas, você põe um cavalo atrás, ou uma bicicleta, né? Aquelas... Eu não sei como é que chama, guaiaca, né? Guaiaca. E você transporta muita coisa numa bicicleta, você pode empurrar, você pode andar. A locomoção, se faltar gasolina, com a bicicleta, ela é viável. Eu não estou contando tudo que saiu da minha cabeça, eu escutei muitas histórias de quem sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Muita gente que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial sobreviveu seguindo algumas estratégias. A Segunda Guerra Mundial foi um cenário distópico, de estresse. Se você fosse judeu, era mais... a probabilidade de morrer era muito maior. Se você fosse eslavo, era grande, mas não era tão grande. Se fosse alemão, depois, quando a Alemanha foi invadida pelos russos, você também tinha que ficar muito esperto. Eu escutei histórias de várias pessoas, óbvio, que sobreviveram. Se não sobreviveu, não tem como me contar como sobreviver. Óbvio, foram dos sobreviventes. E tanto de pessoas que estavam no Exército Vermelho, civil na Polônia, na Alemanha, um monte de país. Então, por exemplo, uma bicicleta vale ouro. Bicicleta vale ouro. Num cenário de estresse, a hora que falta, bicicleta vale ouro. Você consegue transportar uma carga mais pesada, você consegue se locomover distâncias maiores, você consegue fazer comércio com a bicicleta, você põe as coisas na bicicleta e vai, leva, volta. É uma forma de ganhar dinheiro, de conseguir algum meio para comer, né?
Uma pequena arma, vale muito. Um revólver pequeno, vale muito. Munição vale muito. Aí tem as falsas comida, óbvio. Se você puder guardar, ter um pequeno estoque, água é muito importante nos deslocamentos. Invariavelmente, quem consegue sobreviver ou que foi ágil em se locomover das zonas que estavam sendo completamente varridas do mapa. Então, alemães mais espertos saíram da área que estava sendo ocupada pelos russos e foram para o lado americano. Agora, teve um monte de alemão coiote que ficou sentado esperando. Os russos estão chegando. Aí eles chegaram. Aí estupra a esposa, as filhas e mata o pai. Tem que se mexer. Enfim, cada um. Historicamente, pelo que eu escutei, quem se enterra no chão fica esperando, cedo ou tarde acaba sendo descoberto, né? Então, essa estratégia do prepper de ficar parado, se enterrar e ficar esperando, não é adequada, na minha opinião. O que você tem que pensar? Eu preciso aguentar por algum tempo na minha posição até que eu saiba para onde eu tenho que ir. E aí ter agilidade de se locomover. Então, ter água, hidrosteril para tratar água para poder beber, porque você morre. Na guerra, uma parte morre de bala, mas muita gente morre de doença. Eu não acredito que isso acontecerá no Brasil, tá? Aqui nos Estados Unidos pode acontecer, na Europa pode acontecer, na China pode acontecer. No Brasil, não. Na América do Sul, acho pouco provável. Mas o Brasil pode fazer, ó. Pode ser uma distopia não tão ruim quanto a Venezuela, mas pode ficar um estado daqueles bem mafiosos, onde a energia elétrica é caótica. Um Rio de Janeiro piorado. Venezuela não, mas um Rio de Janeiro muito piorado. E para isso, você precisa estar preparado. Nesse cenário piorado, a inflação é uma realidade. A moeda deixa de ser, ou podem confiscar o teu dinheiro, como acontece na China. O cara é rico, mas aperta um botão, está tudo bloqueado. Não precisa do Drex. Hoje, um juiz já bloqueia todo o seu dinheiro. Hoje. No Canadá, né, Abraão? No Canadá aconteceu no Canadá, isso. muito bem lembrado, Eric. Conta um pouco do Canadá. Brilhante, muito bem lembrado. O Trudeau, né, teve uma revolta dos caminhoneiros, não foi? Na época da As pandemia. pessoas que estavam lutando pela liberdade no Canadá, o Canadá foi destroçado pelo Trudeau, que dizem que é filho do Fidel. Eu achava que era mentira, que era maldade. Eu imagina. Aí começaram a mostrar os fatos. Pegam o rosto do Trudeau e pegam o rosto do Fidel sem barba na mesma idade. E pegam o rosto do pai do Trudeau, o Trudeau sênior, que é o Trudeau Júnior, esse daí. Cara, não tem nada a ver. A mãe do Trudeau tem 1,60 m de altura, o pai do Trudeau é baixinho, tem 1,67 m de altura. O Fidel tinha 1,90 m e tralalá, e o Trudeau, esse daí tem 1,90 m e tralalá, pô. Como é que um pai baixinho, uma mãe mediana, tem um filho de 1,90 m? Aí fala, maldade. O Trudeau pai era esquerdinha, e 9 meses antes do Trudeau, a mãe fricolina, a mãe do Trudeau mega fricolina, hein? Aquelas fricolinas, uau, né? Aquelas que gostam de experimentar. E 9 meses antes do Trudeau, filho, nascer, ela foi para Cuba. E ficaram lá agarrados no Fidel. Então, eu não descarto, tá? E esse cara é totalitarista, ele é do mal, estudou aí, o estrago que ele fez no Canadá, olha, tá aí o João Montreal, aí perguntem para ele. A curiosidade, o Trudeau é quebecois, em tese, ele é francês. O que meio que preservou no Canadá foi justamente o Quebec. Os franceses falaram, não, essa loucura aí, vocês fiquem aí, nós aqui, cara. Então ficou um pouco mais preservado o Quebec. E no oeste, que é um estilo mais cowboy, né? Não British Columbia, que é na fronteira do Pacífico, mas aquele meio oeste, Alberta, né? Ali, Calgary, né?
ali meio que eles tentaram reagir, falaram, não, totalitarismo, começaram a proibir arma de mão, começaram a proibir um monte de coisa, liberdade de expressão, o pessoal se rebelou. E um dos vetores que consegue segurar o Estado totalitário, invariavelmente, eu espero no futuro falar sobre isso, é uma das estratégias do Farol da Liberdade, importante, são os caminhoneiros. O Farol da Liberdade, em algum momento, irá entrar na categoria dos caminhoneiros, porque é o único, na minha opinião, é o único segmento que consegue colocar a República de Deodoro de Córnea. Teria a condição de ter colocado em Córnea, só que o Bolsonaro foi covarde, arregou, estava em greve. E o Tarcísio ligou para as lideranças dos caminhoneiros, falou, pode voltar, volta, estamos mandando voltar. O Tarcísio ligou e desmobilizou. Tá? Mas eu acredito que é possível colocar a República em ponto de negociação para que tenha eleições que não há questionamento. Eu acredito sim que o vencedor das eleições consiga tomar posse, mas isso é um projeto que nós estamos montando. No curto prazo, desculpa. Então, o que aconteceu no Canadá? Os caminhoneiros colocaram o Trudeau de corda. Começaram a fazer mobilização, começaram a paralisar, paralisa, foi para a corda, aí o Trudeau foi lá e pegou o dinheiro dos caminhoneiros, de cada um, e de quem deu o dinheiro para os caminhoneiros. Quem estava ajudando eles descobriam e bloqueavam tudo. Sem Drex, não precisa de Drex. Hoje já dá para fazer isso. Desculpa, Eric, esqueci de contar alguma coisa? Não, era isso mesmo, Abrão. Eu dei o exemplo porque às vezes a gente vai para a China, que é um extremo de regime, né? Mas em tese o Canadá, que é um dos melhores países aí para se viver e etc., passou por algo Não, o Canadá pior já que a não é China, mais. cara. Liberdade de expressão no Canadá muito comprometida, na Inglaterra também. No Canadá, o Trudeau destruiu o país. Hoje eu acredito que o Canadá, Estados Unidos, eu não consigo ver uma secessão, uma divisão dos Estados Unidos. Mas o Canadá, para mim, faz sentido. Já não. Historicamente, eles não têm o mesmo vínculo, né? Um é francês, o outro é inglês, o outro lá em cima é Terra Nova, Newfoundland, né? Não era Canadá, até, sei lá, 1960, eles fizeram um plebiscito para ver se eles ficariam independentes, ou seriam um estado dos Estados Unidos, ou entrariam no Canadá. Então, assim, não é tão sólida a União, e há uma discussão de pegar os estados que culturalmente têm um perfil mais parecido com os Estados Unidos e separar. Piorou muito com o Trudeau também, que ele trouxe imigrantes de baixa qualificação, de país pobre, não é? Estou falando que o país é uma cultura muito inferior, mas ele traz gente muito desqualificada, e aí dá choque cultural. Mas que tipo de choque cultural, Abraão? O cara faz cocô em público. Como assim? Ele está andando, ele fica apertadinho, ele abaixa as calças e faz cocô. Faz cocô. Faz cocô na praia dos lagos, faz cocô nos parques, faz cocô onde ele tem vontade de fazer cocô. E isso espalha doença, isso estraga o ambiente. Eu particularmente, uma das coisas que eu aprecio muito aqui nos Estados Unidos, que há muito tempo eu não circulo no espaço público e não sinto cheiro de fezes humanas. De vez em quando, no centro, em São Paulo, de vez em quando eu encontrava situações dessas. É muito desagradável. Caminhoneiro. Gerou, eles foram lá e confiscaram. Então, veja, não se trata apenas do fato da moeda fiduciária, a moeda baseada na confiança, porque não existe mais lastro nas moedas do mundo. Todas elas são um acordo entre as pessoas daquele país, que, eu trabalhei 50 horas essa semana, sei lá, recebi essa quantidade de dinheiro que representa essas horas que eu trabalhei. E trocarei essas horas que eu trabalhei por horas que você trabalhou. Então a gente troca. Não existe mais um lastro, que antigamente era em cima de ouro, de prata.
É simplesmente confiança, fidúcia. Fidúcia, fidelis, né? Confiança. Então, o que acontece? Essa confiança na mão de gente errada não rola. Está tendo inflação, está aumentando a inflação. Eu acredito que em algum momento, se tivesse um líder mundial preocupado com você, indivíduo, ele deveria pelo menos oferecer uma alternativa. Criou-se o Bitcoin. Existe o Bitcoin. Existe essas. Mas e se não tiver internet? E se não tiver luz? Como você falou, no cenário de realmente caos, não tem mais internet, não tem mais luz. Não estou falando que é uma alternativa de para você resolver todos os seus problemas, mas num cenário de estresse, metais preciosos, eles são um recurso interessante. Ponto. Característica do dinheiro, esse é livro texto de economia. Ele é reserva de valor e é um meio de troca. Eu consigo acumular essas horas que eu trabalhei e trocar quando eu quiser por outras coisas que foram geradas em função de horas de outras pessoas que trabalharam. Eu consigo fazer essa troca. E eu não perco, isso é, o valor é preservado, eu preservo, eu não perco essas horas. Posso perder um pouco, menos, mas posso ganhar também se subir o preço do metal, mas o dinheiro ele tem que ser divisível. Então, um boi, por exemplo, não é um bom dinheiro, porque eu chego lá para trocar por 2 galinhas, o que eu faço? Eu mato o boi, carrego metade do boi, troco por 2 galinhas, não é bom. No passado se usou sal. Salário vem de sal. Eu recebia em sal. Sal é útil e não era tão abundante. E fundamental para viver. Você precisa de sal para viver, para preservar comida. Então tinha um valor de uso também. Havia um valor de uso. Você podia usar o sal. Muito abundante, não faz sentido, enfim. Não rolou. Outras sociedades tentaram. Semente de cacau, concha. Mas o que acabou prevalecendo, a maior parte da humanidade, a maior quantidade de civilizações, foram metais preciosos. Tá? Cobre, prata e ouro. Ouro é muito caro por um pedaço pequeno. Num cenário de guerra, então vamos lá, quem sobreviver? Você precisa comer. Você está em deslocamento com a família, precisa comer alguma coisa, tal, e precisa passar uma fronteira e tem policial, tem gente armada, tal, como é que você faz? O que você puxar é o preço. Eu tenho uma barrinha de ouro. Você mostrou para o cara, é a barrinha de ouro. Não, tem um alicate aqui, eu vou cortar na metade. Não, vai tudo. Depois, para cortar, então, moeda de ouro vale muito. As pessoas relatavam para mim que mais do que moeda ou barra de ouro, correntinhas de ouro são mais interessantes. Por quê? O ouro é muito pesado. E você enrola a correntinha no corpo. Então você prende, você enrola, ela não cai, não escapa. E você quebra e dá o pedaço. Né? Só tem esse pedacinho aqui, tó. Você não puxa tudo, você pega só um pedacinho, quebra e entrega. Mas o ouro, assim, uma dificuldade que hoje em dia as pessoas não sabem identificar mais ouro. Vou ver se é pura, pureza, tal. É muito difícil. A prata também, né? O cobre, o bronze é muito barato. Eu acho que nós poderíamos utilizar uma tecnologia. Se um dia nós chegarmos ao poder, a moeda, o real, não será desvalorizado. A gente vai valorizar a moeda e não tem que ter inflação, porque inflação é um roubo, imposto inflacionário. Já expliquei aqui várias vezes por que inflação chama-se imposto inflacionário. Tá? Vejam os capítulos passados, quem não viu. Mas o que acontece? Eu tenho que preparar, nós, o Farol da Liberdade tem que preparar o Brasil para caso algum dia
um desgraçado volte a comandar o país. E aí as nossas famílias estarão mais preparadas para se defenderem e para lutarem contra. Ou caso haja uma guerra nuclear e haja um inverno nuclear. E o Brasil, simplesmente, ele não seja varrido do mapa, não será varrido, mas como nação, como Estado, ele se desfaz, se desmancha. Eu acredito que moedas de prata, com uma nova roupagem, podem ser um meio eficiente de reserva de valor e meio de troca. Por que não ouro? Porque uma moeda de ouro vale muito. Sei lá, 20 mil reais, uma moeda de ouro. O que você vai fazer? 20 mil reais é reserva de valor. Tudo aqui, ali e tal, 15 mil reais, você vai para lá, para cá, puxa. Uma moeda de prata, como essa daqui, pela quantidade de prata, não, essa aqui tem características numismáticas, isso é, de colecionador da própria moeda. Mas por valor do metal, a gente está falando aqui de 20 euros, 30 euros. Estamos falando aí de 200 reais. Né? 200, 150 reais, depende do tamanho. Por que eu estou mostrando essas moedinhas aqui? Eric, me ajuda aí, por favor. Vamos lá, Abraão. Você quer que eu mostre? O lastro de metal precioso nas moedas já tinha caído há algum tempo. E aí, no dinheiro em circulação, no papel moeda, estava escrito troque-se até do Brasil, troque-se por uma quantidade de ouro no Banco do Brasil, estava escrito na cédula. Mas a moeda tinha também metal precioso. Só que quando teve a saída do metal precioso do lastro com Bretton Woods, as moedas continuaram sendo feitas com prata. E lá pelas tantas, para fazer a moeda custa 5 e o valor de face da moeda é 1. Ou para fazer a moeda custa 4 ou 3 e o valor de face é 1. Então as pessoas pegavam as moedas e derretiam. Não pode fazer isso, mas fazia. Muito bem. Eu estou pegando essas porque eu tenho essas daqui. Põe agora na tela. O último ano que o Canadá emitiu moedas de dólar com 80% de prata, era 80% de prata e 20% de cobre. Foi em 1966, sendo que a moeda de prata de 1965 tinha esse componente, rodou tal, e funcionou. Então, veja, o que aconteceu? Eu, quando era pequeno, cara, me deram, acho que foi o meu avô, me deu, aqui, ó. Ele tinha uma irmã dele que sobreviveu à guerra, foi para o Canadá. Ele foi visitá-la e na volta ele me trouxe isso daqui, ó. Essas aqui são moedas do Canadá. Tem a esfinge da rainha Elizabeth na cidade porque ela era do Commonwealth. O Canadá tá debaixo do Commonwealth, né? Então, eles elegem o primeiro-ministro, mas o chefe de Estado, assim como da Austrália e da Nova Zelândia, é o rei Charles, né? É o rei Charles. Todos eles têm o rei Charles como o chefe de Estado, né? Apesar de cada um deles elegerem o primeiro-ministro. Então, essas aqui são as moedas do Canadá. E essas daqui são de 65. Né? Põe aí na tela, por favor. Exatamente essa moeda. Ó. Amplia aqui, dá. 1960, exatamente essa moeda aqui, ó. Aqui, agora deu para ver bem. 1965, Canadá. São moedas que ainda tinham prata. Quanto valia na época que saiu essas moedas? Eric, volta lá. Quanto valia essa moeda na época que ela foi emitida? Eric? Oi? Quanto valia essa moeda quando ela saiu? Quando ela foi emitida? Quando ela foi cunhada? $1?
$1. Mas $1 canadense, né? $1 $1 canadense. canadense. Quanto vale hoje, se eu troquei essa moeda por uma nota de $1, quanto vale hoje a nota de $1 canadense? $1 canadense. $1 canadense. Muito bom, Eric. Quem foi o seu professor de Eu tive economia? bons professores de economia. Que bom. Eric, e essa moeda que custava $1 em 1965, quanto vale hoje, só do material dela? Vixe, eu precisaria pesar, precisaria ver a cotação. Aqui, Aqui, Eric, não, mas, 28 euros, dá, sei lá, 30 vezes 6, mas aí 200 tem, mas aí eu acho que tem um valor da. numismático. Não, nesse daí não. Se for numismático, vale uma fortuna. Esse daí é o chulé. Esse daí é Entendi. basicamente o material dela. Vale a quantidade de uma moeda dessa aqui, só de prata mesmo, deve dar pelo menos uns R$ 150. Se você pegasse e fizesse uma. Porque é uma moeda grande, isso aqui. Uma moeda grande. Se você pegar uma moeda do tamanho de uma moeda de R$ 1 e fizesse ela de prata pura, que não precisa ser de prata pura, pode ser 20% de cobre, para dar liga, para não ficar muito mole, né? Você está falando aí de R$ 70. 50, uma moeda de R$ 1. E se for uma moeda menorzinha, de 25 centavos? Pô, dá para ser R$ 35. Pô, Abraão, mas o que a gente faz com isso? Num cenário de estresse, inflação, o governo parou de funcionar, não tem luz, então você troca por um frango, uma comida, você troca. Serve como dinheiro, meio de troca e reserva de valor. Dinheiro, definição de dinheiro é meio de troca e reserva de valor. Qual o problema de uma moeda de prata? Eu hoje não sei a composição dela, teria que fazer, ver. Óbvio, num cenário de estresse, você fala, então, na dúvida, eu vou aceitar um terço do valor e tal. Mas se você tiver, põe de novo a moeda de prata do dólar canadense. Você tem hoje como lacrar ela. E você tem até como fazer um pequeno, não chip, mas tipo holográfico, QR Code, alguma coisa, para você certificar, checar, não. Você rapidamente daria para atestar, não, é uma moeda de prata com composição de 80% ou 92% de prata pura, entendeu? Dá para fazer isso, não é impossível. E isso, na minha opinião, é uma alternativa que, infelizmente, nós temos que começar a pensar. Caso não, Farol da Liberdade é um movimento civilizatório e não existe civilização sem dinheiro. É um símbolo nacional. O dinheiro do país é um símbolo nacional. Você coloca na esfinge alguma coisa que represente aquela nação, né? A bandeira. Por isso que não pode pegar o dinheiro. Às vezes tem gringo que viaja, vai para o Brasil, fica. Lembra, né, porque o real não valia nada, eles rasgavam o dinheiro no final para zoar com o Brasil. Vai preso. Vai preso por quê? Porque é um símbolo nacional. Não pode zoar com o dinheiro do país. Representa as horas trabalhadas daquela nação. Uma moeda fraca, uma moeda sem valor, geralmente é uma nação fraca, uma nação sem valor. Não vale nada. Eu acredito nisso. O Farol da Liberdade, como um projeto civilizacional, tem que ter uma proposta de como seria o dinheiro. Meio de troca e reserva de valor. Bitcoin, legal. Nada impede ter Bitcoin, ter uma moeda fiduciária e ter uma moeda lastreada em metal precioso. O lastro não fica guardado na Casa da Moeda porque não dá para confiar. Casa da Moeda tem um monte de suspeitas de corrupção e coisa errada. Essa daí nem aparece, é tão pesada que nem aparece nos jornais. Existe uma disputa gigantesca para indicar os responsáveis pelo controle da Casa da Moeda do Brasil. A Casa da Moeda não somente imprime o dinheiro, como ela é responsável por recolher o dinheiro e queimar. E se não queimar, como faz? E se pegar o saco que é para queimar, o cara põe no porta-mala do carro e leva embora.
Enfim, eu acho que no Brasil, pela nossa característica de insucesso como nação, quanto menos nós dermos espaço para termos que confiar num burocrata, num indicado político, num político, melhor. Então, eu acredito que uma solução de uma moeda lacrada com um QR Code ou com um holograma, na própria capinha de plástico, que dificultaria falsificar, ou uma coisa que é interessante na moeda, quando ela tem um valor, na de prata não, porque é pouco, não vale muito, tá? Mas na de ouro, ela é serrilhada, não vai conseguir ver, ela está no plástico, não vou tirar do plástico. Mas a moeda aqui, na borda, ela é serrilhada. O que era serrilhada? Porque antigamente ela não era serrilhada. Então o pessoal pegava uma lima e ficava limando. Se limar a cara ou a coroa, daí dá para ver que limou. Mas o contorno, você não consegue perceber tão rápido. Então eles começaram a fazer serrilhado, porque daí fica muito difícil ficar limando e diminuindo o tamanho da moeda para ganhar um pouquinho de pó, um pozinho de ouro, um pozinho de prata. Então a moeda é serrilhada. Se ela estiver dentro de uma capinha com QR Code holograma, aumenta um pouco o custo, porque não seria só a prata, teria o processo de colocar numa capinha e fazer um QR Code, um holograma. Mas pensa, por outro lado, é a certeza que não, é prata mesmo, está lá, isso daqui no ano tal vale R$70, daqui a pouco pode valer R$300, mas no ponto. Quando essa moeda foi feita, originalmente de prata, 80% de prata, em 1950, no Canadá, o que ela significava $1 de prata? Uma refeição. Eu entrava em qualquer lugar, comia hambúrguer, bebia, comia uma sobremesa e pagava, com gorjeta eu pagava uma moeda. $1. Quanto foi? $1. Pode guardar o troco. Oh, muito obrigado. $1 era muito dinheiro. Quanto custava um cachorro quente? 5 centavos. Cachorro quente assim, não. Tá andando lá, 1940 e poucos, tal. Então, veja, se você tivesse mantido o padrão de metais preciosos, a gente teria um cenário diferente hoje em dia, ficaria mais claro as distorções que aconteceram ao longo do tempo. Chegaram a proibir, né? Tiraram de circulação, proibiram, e aqui nos Estados Unidos chegaram a proibir ter ouro em casa. E eu acho que isso é um crime contra o direito individual das famílias e dos indivíduos de se protegerem do Estado. O Estado não é uma entidade, o Estado somos todos nós reunidos que cedemos uma parte da nossa liberdade para uma instituição que vai nos proteger. E, invariavelmente, aparece um grupo de malandros que se apropria disso e usa essa força do Estado para nos extorquir, nos explorar. Tá claro? Por isso que eu acho que temos que ter um Estado, a gente precisa ter um conjunto para ter força armada, para ter controle na fronteira, tal, para que outro Estado, pior ainda, não venha nos escravizar. Mas ele tem que ser pequeno, porque sempre tem malandro. Em todo lugar tem malandro. Então tem que ser pequeno, que dê para vigiar e que dê para que os indivíduos, quando não gostarem do que está acontecendo, irem lá e falar, basta. A volta da circulação de moeda de prata, para mim, é um elemento importante no processo de controlar o tamanho do Estado e a apropriação indevida desse Estado pelos malandros, assim como o porte de arma, assim como o direito inquestionável à propriedade privada, e propriedade privada ela tem que ser ganha com trabalho honesto. Quando não é ganha com trabalho honesto, não é propriedade privada, é roubo. Então, ela é devolvida de quem foi roubado. Tá? Então, a propriedade privada, a família, a liberdade de expressão, mercado livre, o livre mercado precisa de meio de troca e reserva de valor.
Quanto menos Estado, melhor. Eu acredito que nós deveríamos começar a pensar no projeto de termos o Banco Central, isso é inquestionável, tem que ser. Não adianta querer viver no planeta no planeta Netuno, entendeu? O mundo inteiro hoje funciona com meios de troca, fiduciários, existe uma escalonação do SWIFT, bancos centrais no mundo tal, porém, ele tem que perder força. Nós temos que ter liberdade individual para não. Com isso daqui eu consigo alimentar minha família. Então, com essas moedinhas aqui, com essas moedinhas aqui, eu preciso saber que em qualquer lugar aceita isso aqui, eu consigo comer, alimentar minha família num cenário tumultuado. Faltou luz, estamos sem as maquininhas, estamos sem o que. Eu chego isso aqui, não, tá aqui, ó, puf, beleza. O cara pega, olha, pá, beleza. Isso daqui, para mim, é uma questão que deveria ser implementada, e é uma proposta que eu acredito que o Farol da Liberdade deveria. Eu estou começando a pensar nisso, começar a desenvolver. Um sonho, uma hipótese, precisamos esperar até chegarmos ao poder para instituir isso? Eu preciso estudar ainda, ponderar, ver se é possível, mas existem fundições autorizadas pelo Banco Central a funcionar, e elas podem comercializar prata e ouro. Nós poderíamos pensar em fazer, de repente, uma moedinha de prata do Farol da Liberdade. É uma ideia, tá? Com o holograma, com o QR Code, né? E com a quantidade de prata escrita e qual o peso, né? Para a pessoa saber quanto vale. Vale tantos gramas, 7 gramas de prata, né? Moeda de R$1 tem um peso de 7 gramas, tá? São 7 gramas de cocô, né? Não é de cocô, né? Mas é a liga lá, níquel. Mas é 7 gramas de prata. Está lá escrito, calcula, tem o valor. 7 gramas de prata, quanto está o grama da prata? Calcula, está aqui, acabou. Tá bom? Então, essa é uma proposta. Pensem a respeito e a gente vai conversando. Ficou claro, Eric, que eu falei? Não sei se ficou claro. Às vezes eu fico em dúvida. Você gostaria de perguntar alguma coisa? Ficou claro sim, Abrão, porque tem muita gente que veio aqui através do Renato, né? E aí o pessoal fala, não, mas o Bitcoin já tem esse papel, mas a gente tá falando de um cenário igual Caos. é igual São Paulo, cara. Muita gente foi pro carro elétrico, por exemplo. Aí agora vai começar a época de chuva aqui em São Paulo. Ano passado deu uma chuva, ficou 5 dias sem luz. Quem tem carro elétrico não pode sair de casa, cara. E aí, seu Bitcoin, se não tem luz, Teve uma bicho. época das manifestações que não tinha gasolina. Então, mas se acaba a Começou a faltar energia, gasolina, se acaba eu a energia, deixei. não tem gasolina no posto também. A bomba não funciona. Por isso da bicicleta. O que aconteceu naquela época? Estava tendo as manifestações, então, se começasse a ficar muito tumultuado, eu tinha gasolina guardada para pelo menos chegar no aeroporto e despachar as mulheres e as crianças. Como é que eu via se tá? Aonde teria a primeira convulsão? Seria no posto. O pessoal ia chegar e saquear o posto, roubar. Eu ia de bicicleta para ver. Ficava circulando, precisava comprar alguma coisa, eu ia de bicicleta. Deu ruim? Puf, cara, de bicicleta você voa. Não te pego com uma bicicleta. Então, o pessoal gostou da ideia aqui, Abrão, no chat aqui, o pessoal ficou Não empolgado. invalida. Eu acho que tem que ser Bitcoin. Eu acho que tem que manter o real fiduciário e criar o farol. Sei lá, o farol. Sei lá, depois a gente pensa o nome, mas a princípio pode ser um farol. Pode ser um farol. Beleza, e lembrando, né, Ou Abrão? um libertário pode ser também. Pensa aí o nome. Pensa aí o nome. Estamos muito, muito incipiente, tá? Muito incipiente. Aqui, já fez casquinha no meu dedo. Foi um estrago, viu, cara? Com um bife. Abrão, lembrando também nisso aí que você está falando, a gente está num momento difícil no mundo, né, de tensão, e as reservas de valor, elas estão batendo as máximas históricas, né, cara?
tanto o Ouro e ouro aqui, prata, né? né? Quanto a prata, quanto o Bitcoin também, tá? Então, o ouro ele bateu a máxima histórica, caiu um pouquinho, mas está rondando ali a máxima histórica essas semanas, eu tenho acompanhado um pouco. E a prata, a UBS, né? Ela fala que a prata já é a próxima aí também que vai bater a máxima Tem histórica. dois Junto... bancos suíços. Os dois são malvados. Não confie nem no UBS, nem no Credit Suisse. Se tiver qualquer dúvida, dê um Google e veja a quantidade de escândalo envolvendo lavagem de dinheiro, crime, corrupção. Mas é suíço. O suíço médio que faz relógio, indústria química, Danone, né? Mas, meu, as instituições bancárias da Suíça, na minha opinião, estão entre as mais complicadas que tem no mundo. Tem um monte de suspeita lá. Já foram condenados. Suspeita, porque hoje em dia tudo é suspeito no Brasil. Se eu falar que meu, o Papai Noel é suspeito de usar vermelho, cara, meu, falar que existe uma suspeita que o sol vai nascer amanhã. Entendeu? Abrão, a UBS comprou o Credit Suisse, tá? Então, Ah, comprou? Então só tem um. Credit Suisse e UBS é uma coisa só. Que bom. que bom. Todo mundo agora no mesmo barco. Não é como matemática, tá? Menos com menos não fica positivo, tá? Muito ruim não fica muito bom. E, Abrão, você pode dar um paralelo aí do porquê, cara, em momentos de estresse, assim, as reservas de valor, elas batem esses recordes, cara? Porque todo mundo Então, tá diminuindo a exposição em dólar. Eu também tenho visto os bancos centrais, as reservas, né, normalmente dos países, elas ficam em dólar, né, a grande parte. Mas de uns anos para cá eles têm diminuído, cara. Eu vi que, pô, país que tinha 80% das reservas internacionais em dólar, já baixou para 50%, já diminuiu a exposição, né? o dólar é usado como moeda mundial e então eles usam a senhoriagem. O que é? Eu imprimo dinheiro, né? Hoje não precisa nem imprimir, eu lanço os créditos eletrônicos para pagar as pessoas que utilizam a minha moeda e ela está lastreada em que fidúcia? Na fidúcia que os Estados Unidos continua funcionando como uma economia, continua sendo o centro da pesquisa científica, das descobertas, e continua tendo o maior exército do mundo. A moeda está baseada nessa confiança. Estados Unidos abusou dessa confiança, o Trump está acelerando isso, já está imprimindo muito. Imprime. O Trump, assim, 20 vezes. A Kamala era pior do que o Trump. Eu teria votado no Trump, mas, estou falando disso desde o comecinho, não confio no Trump. É um cara muito complicado, tem um monte de episódios de mau caratismo, de cafajestagem, de falta de comportamento minimamente aceitável. E agora tem suspeita de estar envolvido com Epstein. Então, assim, Estados Unidos, hoje, quem deveria ter sido, na minha opinião, o presidente americano? DeSantis, que era o governador. DeSantis, que era o governador da Flórida. Esse cara, não sou avalista dele, mas não tem uma mácula no passado, casado com a mesma mulher desde sempre, com filhos, foi para a guerra. Não, esse sim. O Trump, pô, faz cocô nas calças, né, meu? Não dá. Mas. E tem uns babacas que eu tô vendo aqui que ficam falando. Quando eu falo qualquer coisa, eles mandam um recado para as autoridades americanas. Cara, eu tenho green card. Você, bolsolepra, você não tem papel higiênico para limpar sua cabeça. Cara. Você é um bolsoleprista que não consegue entender o básico. Você pode mandar qualquer coisa que eu tenha escrito aqui. Quando eu falo mal do Orlando Santos, eu falo mal do Orlando Santos. A autoridade manda lá para o senador, sei lá quem. Você será deportado aí dos Estados Unidos, não é deportado, marreco. Vocês são muito chulé, muito. Vocês são muito chulé, cara. Eu acredito que
que o Brasil é uma nação de hebreus no Egito. Tem que caminhar 40 anos no deserto. A bolsoleprada, cara, tem que ser depurada. Essa geração tem tanto petista e tanto bolsoleprista, mas é tão ruim, cara, que eles têm que ser escovados, não tem volta. É a próxima geração que talvez tenha esperança, cara. É muito chulé, cara. Eles mandam nota, vou mandar aqui para o FBI, os caras me copiam aqui, mas você acha, a minha situação nos Estados Unidos é super robusta, marreco. Não foi político que me deixou entrar aqui, eu entrei por causa do meu mérito, já paguei aqui 3, 4 anos de imposto do IRS. Vocês conseguem entender o básico? Não, não conseguem, porque vocês são muito chulés. Muito chulés. Vocês são dignos de continuarem a acompanhar o maior, o mais delicioso, o mais assuntoso vagabundo do Brasil. Você é uma vadia moral. Bom, eu até perdi, né? Eu entrei no negócio do bolsoleprismo, chulé, os caras são muito marreco, cara, muito marreco, não dá um tiro. Toda hora falando minhoca. A última foi o Nicolas, cara, que horrível, cara, que horrível, cara, que horrível. Que horrível. Não vai salvar nada, cara. Tava lá o Nicolas defendendo a blindagem com a Bia Kicis e o príncipe atrás dando apoio àquela fala horrorosa da defesa da blindagem, cara. Que horror, cara. Que lixo. Você bolsoleprista, cara, você não é vítima, você é cúmplice desse lixo todo. E você é cúmplice não porque você está sendo beneficiado, porque você é idiota. Você é muito idiota. O próprio Bolsonaro chama você de idiota. O próprio Bolsonaro chama você de idiota. Tá bom? Menos o Orlando Santos. Isso ele faz por dinheiro, como uma boa vagabunda que ele é. Vagabundo. Vamos lá, já falei tudo que eu tinha que falar aqui. Vamos para a próxima. Beleza, Abraão. Já tivemos o nosso momento, porque depois o pessoal pede, e daí não fica espontâneo. Para falar mal, para falar que o Orlando Santos é um rato, tem que ser surpresa. Daí fica legal. O pessoal foi ao delírio aqui no chat. O pessoal gosta aqui. Abraão, vamos lá, cara. Lembrando que no Banco Central, né, a gente até separou aqui, a Casa da Moeda, ela faz umas edições, né? Só que daí não dá, né, meu? Daí os caras, pô, sabe, em vez de fazer o que é certo, o que é justo, cara, aí, quer fazer só pelo valor numismático. Não é isso que a gente está propondo. Fala, desculpa, Eric, conta aí. Eu tenho esse péssimo hábito de interromper as pessoas. Desculpa, fala. Tem aqui, ó, eles lançaram uma moeda de R$5 de prata, mas eles vendem por R$440, cara. Essa aqui é da Constituição, né, da primeira Constituição, 200 anos. E tem essa aqui também do Bicentenário da Independência, cara, R$420. Uma moeda de valor de face ali de R$5, tá? Não, a moeda de valor de face de R$5 não é o problema. Essa daqui de valor de face é $1. Só que a quantidade de prata que tem aí é no máximo R$200. Aí não dá, né, meu? Mas explica, por que é 200? Porque vem numa caixinha de madeira. Tem aí, dá para ver? Dá para mostrar? Vem com um paninho, amarradinho, um lacinho. Entendeu? Não é disso que a gente está falando. Se tiver a caixinha aí... No site nem tinha, cara, a caixinha. Nem sei se veio, tá? Mas deve vir. Então, desculpa. Ela vem lacradinha naquele plástico duro, naquela capinha de plástico, ela fica lacrada lá dentro. Não tem... Não sei se tem holograma ou não. Eu já tive uma de ouro, pequenininha, comemorativa. Essa daí, cara, ela vem numa caixinha de madeira, veludinho, tá? Então eles cobram R$200 a mais pelo show.
pelo artista que desenhou, que fez tal, que deve ser parente de alguém, né? Então daí não dá, né, cara? Tem que ser o valor da prata mais um pequeno prêmio pela certificação. Isso é, se for só o valor da prata, aí não paga o lacre e a certeza que não é falsificado, com QR Code e com holograma. Então precisa ter tudo. Mas, pô, QR Code não custa R$200, né, meu? E holograma custa. Daí não funciona. Daí não funciona. Perfeito? O valor para colocar naquela capinha de plástico um QR Code, um holograma, tem que ser baixo. E aí dentro tem o valor do metal precioso. Aí funciona. Então, por exemplo, o conteúdo de prata dentro do plastiquinho, dessa capinha transparente, com holograma, tudo, o valor da prata é R$70. Seria o valor de uma moeda de R$1. Só que dentro da capa, né? E aí você pagaria naquele dia, porque teria 7 gramas. Aí pela capa e o holograma, sei lá, mas R$5, não é mais do que, não pode ser mais do que isso. Né? Aí, passado 10 anos, meu, com certeza, seguindo aí Lula, Bolsonaro, Tarcísio, meu, o real vai desvalorizar e essa moeda, que tem 7 gramas de prata, ela não valerá R$70 que vale hoje. O conteúdo de prata lá dentro, em função que o real, né, sei lá, 700. O que são R$70? R$70 é uma refeição. Você chega no lugar, eu quero comer. Você consegue comer por R$70, né, Eric? Por R$70 dá pra comer uma semana. Uma semana? Vocês entenderam o princípio? Dá para fazer uma moeda de tipo 7 gramas, uma com 3 gramas menorzinha. Dá para desenvolver a ideia. Por quê? Porque a prata ela é utilizada em joia, ela é utilizada em um monte de componentes químicos. Ela tem, além de tudo, ela tem uma utilidade. Né? Ela tem uma utilidade. Beleza? Beleza, Abraham, lembrando que o almoço ali no Figueira é R$35, cara. Então, R$35, dá esse pra é o almoçar e princípio, jantar. entendeu? Eu tô com essa moeda num cenário de estresse, eu sei que eu puxo ela e troco por uma comida, entendeu? Eu consigo, né? Eu preciso que alguém me leve, atravesse a fronteira, me consiga um remédio, tal. Você pega duas moedas, é uma coisa, faltou luz, é um cenário de estresse. Eu acredito que os líderes de uma nação deveriam se preocupar para um cenário de crise. Deveriam. E eu vejo a moeda de prata dessa forma como eu descrevi. Porque se entregar um pedaço de prata, eu não sei a pureza, não sei. Tem que raspar na hora. Agora, se tiver lá tal, já tiver habituado a fazer para saber tal, aí ele funciona. Ele funciona. Beleza, Abraão, vamos para as outras. Ou você quer dar Vamos. mais algum adendo para Não, já para estamos essa com 1 hora e ação? 5 aqui de lanterna. Beleza, agradecer a todos os membros que estão aí. Lembrando, pessoal, deixem um like para a gente saber quantas pessoas estão ao vivo. E Abraão, a gente falou do Temer aqui, que é o imortal, né? O No imortal. Weintraub sem filtro, né? Mostramos É, o o vampiro. imorrível. É. Agora, cara, tem os que ressuscitaram, porque, por incrível que pareça, o PT hoje, cara, hoje Eu eu dei vi uma que tristeza, acompanhada, né? tá? Que tristeza. Eles voltaram. Eles voltaram à manifestação hoje na Paulista e no Rio de Janeiro também, do que eu acompanhei. Foi grande, tá? Dizem que na Paulista deu umas 42 mil pessoas. No Rio de Janeiro tinha, eu acho que até mais do que isso. Mas fazia muito tempo que eu não via uma manifestação da esquerda tão grande quanto essa, Abrão. Defendendo o combate à corrupção, meu. Que horror, cara. E os Que símbolos horror. nacionais, hein? Com a bandeira do Brasil ainda. Tem lá o balão vermelho e tal, porque os caras pegam a bandeira americana e vão defender bandalha, vão defender blindagem para corrupção, para corrupto. Aí dá margem para o PT pegar a bandeira nacional e pegar
Eles não vão pegar a bandeira de verdade, que é a bandeira do Império. Essa é nossa. Se bem que o MBL andou tentando, né, dar uma... Mas não consegue. Não consegue. Não consegue. Beleza? MBL, falando nisso, a MBL gosta muito do Michel Temer também, né? Sempre. Eu postei uma notícia, eu fiz 2 postagens hoje, uma delas sobre o Michel Temer, porque eu fiquei surpreso com uma notícia que saiu. Você tem como colocar a postagem? O Michel Temer, notícia, saiu aqui, Globo News. Michel Temer está negociando a venda do Banco Master? Veja o que disse o ex-presidente. Michel Temer está no meio do imbróglio com o BTG Pactual, BTG que é onde trabalha, o irmão do prefeito lá do Rio de Janeiro, o filho do Tarcísio, BTG Pactual, que o André Esteves foi para a cadeia na época que tinha corrupto suspeito de corrupto no Brasil sendo preso. O filho do Barroso também, a gente O filho do Barroso está no BTG Pactual, muito bem lembrado, Eric. O filho do ministro Barroso, BTG Pactual de Miami, cara. Diretor, sei lá, altíssimo. E BTG, só gente boa, cara. E apareceu, já estava o Ibanez, que eu diria que, para o meu gosto, o Ibanez é um pedaço de mau caminho. Eu acho o Ibanez um cara bonito, sensual. Ele tem uma pele lustrosa, de perto, assim, você olha assim, parece que tem uma leve camada de oleosidade. E ele tem um cheirinho, é um odor muito característico dele, que me surpreendia. Eu fiquei realmente tocado pelo Ibanez. Tá bom? Ibanez também tá agora, volta lá. Apareceu quem? O Michel Temer. Não é possível, cara. Banco Master. E esse Banco Master, aqui, ó, notícia do Globo News, após a operação contra o PCC, deputado pede a Banco Central suspensão da compra do Banco Master pelo BRB, porque tinha lá, né? Que coisa, cara. Ainda bem que só estamos falando de gente honesta. O Michel Temer, não existe uma única mácula na vida dele que gere qualquer suspeita de corrupção, assim como o Ibanez, assim como o André Paes. Que bom. O próprio BTG Pactual, fico muito feliz. Tá? Mas eu acho que o presidente Temer não deveria, o ex-presidente Temer não deveria se envolver nisso. Vamos ver o outro cara que também surgiu, uma noticiazinha, que não é surpresa para ninguém que acompanha o Farol. Outro cara bonito também, né? Bonito. Não acredito. Quem poderia imaginar ligação com o PCC ronda a campanha de Tarcísio para 2026? Ainda bem que o Super Tatá, ele tem jeito de ser uma pessoa honesta. A cara dele falando em dinheiro mostra honestidade. Você tem um vídeo aí do Super Tatá falando em dinheiro? Dá para ver que é uma pessoa boa e honesta, que coloca os valores e os princípios acima de tudo. O Tarcísio não tem preço, ele tem valores. Põe aí. Não tem carimbo, né? Dinheiro é dinheiro. Dinheiro não tem carimbo, né? Dinheiro é dinheiro. Dinheiro Esse não tem olhar carimbo, né? Dinheiro é dinheiro. Dinheiro não tem honesto, carimbo, né? cara. Dinheiro é dinheiro. Você que é policial, o policial sabe quando a pessoa tem um olhar assim de trabalhador, de gente honesta. O Tarcísio tem esse olhar, não tem? Você que já é mais vivido, você já viu um rosto desse e falou: esse cara é honesto e trabalhador. Põe de novo. Polícia, esse é teu chefe. Policial do Estado de São Paulo, esse é teu chefe. Põe aí. Não tem carimbo, né? Dinheiro é dinheiro. Dinheiro não tem carimbo, né? Dinheiro é dinheiro. Dinheiro não tem carimbo, né? Dinheiro é dinheiro. Dinheiro não tem carimbo, né? Dinheiro é dinheiro. Obrigado, Eric. Muito obrigado. Esse, para mim, é o resumo. Se fosse... Me mostre quem é o Tarcísio, esse cara daí. Tá bom?
Mais alguma coisa, Eric? Abraham, a gente tá falando muito Little da... Eric Ferreira Gomes, do nosso Viking de Osasco. Manda. A gente tá falando muito da direita conservadora aqui, né? Não, Falando... direita é farol da liberdade, verdade. cara. O resto é centrão. Não... a direita desunida. A direita tá toda unida, cara. Tá todo mundo no farol. Fora do farol, cara, é Bolsolepra, que é centrão. Ele mesmo falou que o Jair Bolsonaro falou que ele era centrão. Agora tá o Valdemar descendo a lenha no Eduardo. Você vai matar o seu pai, você é um... Esqueci, como é que foi que ele falou? Você é um chantagista, você é um... Não, hoje o Eduardo foi pra cima do Valdemar de novo, falou que o Valdemar era um aproveitador, uma parada assim. Não, tá brigando, cara. Eles não podem se... Aqui, ó, Valdemar diz que Eduardo não tem votos, detona. Canalice é xingar o pai. Canalice, porra. A outra aqui vai matar o pai, aqui, ó. Vai ajudar a matar o pai? Perguntou o Valdemar sobre candidatura de Eduardo Bolsonaro. Porra. Direita é farol da liberdade. O resto é farol da centrão. liberdade, o resto é centrão. Aí, Direita é farol da liberdade, o resto é centrão. Direita é farol da liberdade, o resto é centrão. Não é aí, não foi inteligência artificial isso, gente. Ele falou mesmo. Tem uma outra aqui, tem uma outra aqui também. Essa aqui, ó. Bolsonarismo não é direita, bolsonarismo é centrão. Quem sou eu, né? Então, 2025... direita está unida, está todo mundo conosco. O problema é que nós, por enquanto, somos pouco, mas bons. Vamos lá? Próximo. Somos a direita limpinha, né, Abrão? Não, nós somos a direita, cara. Não tem... Não, eles falam como se fala o que ele fosse... quiser. Entendeu? Saindo da boca de uma vagabunda como Orlando Santos, cara, pode falar o que quiser. O Orlando Santos fala tudo, cara. Quanto você está me pagando aí para eu falar as coisas? Você fala tudo, cara. Não, pagou, meu. É você Eu ali volto a fazer um desafio. Nós precisamos... Eric, você que está acompanhando, responda para ver se é interessante a ideia. Fazer uma live, convidar o Frota para conversar. E durante a conversa com o Frota, perguntar se ele topava fazer um filme, como ele fez com a Rita Cadillac, com Bolsonarinhas, Alan dos Santos estreando com o Frota. Eu acho. Não, mas o Frota ele fez um com a Bianca. Tinha uma Bianca que era uma... Não, meu, pô. Mas veja, vamos lá. Precisa ver se o Frota consideraria uma cena de lascívia com Orlando Santos alguma coisa muito patológica, né? Às vezes sexo escatológico, não sei, né? Mas eu acho que o Orlando Santos pagando ele topa. Ele já fez coisa muito pior com a moral dele. Vamos lá, vai. Abraão, antes da gente fechar para as perguntas aqui, mais uma notícia. Quem diria? A gente está falando do ressuscitar dos mortos aqui da esquerda. Olha isso aqui, cara, que eu vi. Esse cara daí é perigoso, meu. Ele acabou de reabrir, volta ao jogo. Ele abriu um escritório de advocacia em Brasília, cara. É mais uma pessoa com grandes contatos fazendo advocacia em Brasília, cara. Bom, pelo menos ele não é ministro do STF, né? Pelo menos isso, por enquanto. Beleza? Vamos lá. Ó, Farol da Liberdade vai mudar tudo isso e vai fazer um grande acerto de contas, hein? Primeiro mandato, 2 trilhões de reais recuperados. 2 trilhões. Não é possível, Abraão. Cara, eu não vejo um único escândalo recente que não está falando assim, fulano tem 1,5 bilhão. Teve um maluco lá, meu, só com o Banco do Brasil foi 1,5 bilhão. Um maluco
na CPI lá, assim, um maluco que a gente nem sabe o nome, de onde ele veio, tem um contrato, só um contrato com o Banco do Brasil de 1,5 bilhão, cara. E estampou, mano. Ó, eu tô achando que 2 tri, eu tô sendo conservador, não tô zoando, não. Não tô zoando. 2 tri, tô com 2 tri, a gente resolve todos os problemas, cara. Com 2 trilhões recuperados, além de desmontar monopólio, oligopólio, sacanagem, botar tudo na cadeia, tá? Meu, a gente resolve o problema fiscal no Brasil, a gente resolve um monte de coisa, um monte de coisa. Além de deixar o pessoal que vai arrumar mesmo, vai colocar o peito na frente para resolver, rico, que é o que tem que ser. Herói tem que ficar rico. E não ladrão, corrupto, vagabundo, covarde. Né? Beleza? E aí? Que mais? Beleza, Abrão. Só para relembrar aqui, né? Quem não lembra do Zé, né? É Pelo esse amor cara de aqui, Deus. ó. Tem o Valdemar e o Zé Disseu, os dois saindo da cadeia. O Valdemar foi para a cadeia, os dois foram anistiados pela Dilma. Porque o Nicolas disse, não, ele pagou pelos crimes. Não pagou, não. A Dilma que falou, meu, tá zerado. E o Valdemar, ele foi em cana porque pegaram um suposto esquema dele no DENIT. No DENIT, aonde o Tarcísio estava indicado político. Tá bom? Algo mais? Acho que é isso aí, Abraão. Então, lembrando a todos vocês que estão vendo isso aqui, vamos para as perguntas agora, né? Lembrando vocês que estão vendo isso aqui na segunda, entrem aqui no grupo do Zap. Quem já está aqui hoje, né? É membro já? Entre aqui no grupo do Zap do Farol, seja membro do canal para ter acesso aqui às lives ao domingo, né? E poder mandar as perguntas. E vocês que estão aí já, os membros, já vão mandando as perguntas. Eu já separei algumas aqui, mas a gente vai seguindo aí, Abraão, beleza? Lembrando que é nas perguntas que o negócio pega fogo. Bom, gente, quem está acompanhando isso na segunda, ó, beijão, a gente se vê por aí, tá? Vamos para as perguntas.